Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Paródia e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre análise textural. Então a gente vai conseguir, ao final desse vídeo, ter uma noção de para que serve essa análise textural, quais que são as análises que envolvem uma análise textural e o que a gente consegue tirar de dados e em quais tipos de amostra a gente também vai aplicar esse tipo de análise. Quando a gente trabalha com materiais, a gente pode classificar esses materiais pelo tamanho de poro que ele apresenta. Então, quando a gente vai encontrar três classes de materiais: os microporosos, os mesoporosos e os macroporosos. Qual que é a diferença entre esses três? A faixa de tamanho de poro média que eles apresentam. Os microporos vai compreender uma faixa entre 0 e 2 nanômetros, que é um tamanho bem pequeno de poro. Os mesoporos vão entrar na faixa entre 2 e 50 nanômetros. E os macroporos, tudo aquilo que for acima de 50 nanômetros. Então, quando a gente vai observar esses tamanhos de poros, a gente pode encontrar materiais como as zeólitas, que têm tamanhos de poros abaixo de 2 nanômetros, argilas, que são materiais bem interessantes porque eles apresentam tamanhos de poros aqui nas lamelas, no interior das lamelas, que apresentam tamanho de poros menores que 2 nanômetros também, se encaixando na faixa dos microporos, mas ele pode ter um agregado de placas que vai formar um espaço denominado mesoporo, porque ele está na faixa entre 2 e 50 nanômetros. E aqui a gente tem materiais que são como a SBA, que ela vai ter tamanhos de poros na faixa dos mesoporos, entre 2 e 50 nanômetros. Então, quando a gente vai, depois que escolher o tipo de material, a gente pode escolher quais as aplicações que a gente vai trabalhar com esses materiais. Dependendo do tamanho de poro, a gente vai selecionar esses materiais para uma ou outra aplicação. Então, quais que podem ser alguns exemplos de aplicações que a gente pode utilizar? Então, a gente vai ter aqui processos catalíticos, né, como a quebra das moléculas do petróleo em frações de gasolina. Também a gente vai ter aqui processos de liberação controlada de fármacos. Então, são materiais que já estão sendo bastante utilizados, são algumas opções de aplicações que a gente vai ter. Então, quais os equipamentos, como é que funciona? Vamos começar lá da base para ver tudo isso que a gente vai chegar depois na descrição e determinação desses materiais. Bom, então quais equipamentos que a gente utiliza para fazer essas técnicas, né? Então a gente tem dois equipamentos principais que são um sortômetro de gás e um porosímetro de mercúrio. Vamos dar uma aproximada e vamos ver o que mais a gente consegue ver a partir deles. Com o sortômetro de gás, a gente vai utilizar principalmente o nitrogênio como molécula sonda para definir os tamanhos dos poros e a área superficial. Qual que é a ordem que a gente faz na análise, né? Primeiramente, a gente vai pegar e vai fazer um tratamento. Então, esses equipamentos eles consistem em uma estação de tratamento e uma estação de análise. Podendo ainda ser utilizado, alguns equipamentos vêm com quimisorção, mas aí é uma outra área que não vamos entrar em detalhe. Então, a gente pode usar o nitrogênio, pode usar o argônio e pode usar o CO2 como molécula sonda. O CO2 ele tem um equipamento específico que a gente pode falar que não vai ser igual a esse, tá? Ele é um pouquinho diferente porque ele precisa de um tipo de porta-amostras diferentes. Mas ele também vai ser um sortômetro igual a esse. Quais são os tipos de análise que a gente consegue fazer? A gente vai conseguir, desculpa, análise não. Quais os tamanhos de poros que a gente consegue ver? Tamanhos entre 0 e 50 nanômetros, pegando as faixas de micro e mesoporos. Por que a gente não consegue ver mais? Porque quando a gente chega no limiar do equipamento, ele trabalha em pressões que vão de 0 a 1 atm, e depois disso ele não tem nenhuma bomba que vai empurrar mais gás lá para dentro, aumentando essa pressão a mais de 1 atm.
Então, a gente não consegue ver tamanhos maiores que 50 nanômetros por causa disso. Então, para fazer a análise de tamanhos maiores de 50 nanômetros, a gente vai utilizar a porosimetria de mercúrio. E o que ela faz? Ela utiliza o mercúrio, que ele vai entrando dentro dos poros do material e através de uma pressão, né, de uma bomba que vai fazer esse mercúrio entrar, ele vai cobrindo toda a área dos poros e a área superficial do material, formando também uma espécie de isoterma. Mas o que é uma isoterma, né? Já que estamos falando de isoterma é o resultado que a gente vai ter dessa análise. Ela consiste em uma forma mais ou menos assim. Então a gente vai ter uma isoterma de adsorção e uma isoterma de desorção de gases. Mas isso a gente fala um pouquinho mais depois. Aqui a gente consegue ter uma noção de mais ou menos o que acontece durante o processo de adsorção das moléculas, né? E alguns termos também que são bastante utilizados. Então, sempre que você ouvir o termo adsorvente, ele está se referindo à tua amostra, né? Que pode ser qualquer material. Ele vai ser a amostra. Quando a gente vê adsortivo, ele vai ser o gás que está sendo utilizado, que pode ser o N2, CO2, argônio, hélio. E quando a gente fala em adsorbato, ele está dizendo que é a junção dos dois, que quando ele já está adsorvido na superfície do material. Então, como é que funciona esse processo? Quando a gente tem o gás, ele vai quando a gente começa a análise, ele vai colocando pequenas quantidades de gás junto no porta-amostra para que ela entre em contato com a tua amostra. Então, o que o equipamento vai medindo? Ele vai medindo a pressão. No momento que a pressão está estável, não muda mais, ele coloca um pouco mais de gás. E as moléculas de nitrogênio, no caso aqui, né, vamos só usar como exemplo, ela vai fazer o quê? Ela vai se adsorver na superfície do material, depois ela dissolve. Depois ela dissolve na superfície do material, depois ela dissolve. Até que ela tenha um tempo que entra em equilíbrio e ela fica adsorvida na superfície do material. Aí ela vai preenchendo camadas. Cada pontinho desses, cada camada, vai ser um ponto na isoterma de adsorção. Então, digamos que o equipamento lá colocou 0,1 centímetros cúbicos de gás, tá? Vamos dizer que ele mediu isso. Ele mede por pressão, então não é bem assim, tá? Mas, a nível de exemplificar, então esse 0,1 vai adsorver, até que ele absorveu. Aí ele forma um ponto. Aí ele vem e coloca mais 0,1, aí vai formar outro ponto. Aí ele vai e coloca 0,2, aí forma um outro ponto. Aí quando vai chegando no final, ele vai ter montado todo uma isoterma de adsorção. Aí ele começa a retirar. Como é que ele faz isso? Diminuindo a pressão. Então ele vai tirar 0,2. Aí vai adicionar um ponto aqui na isoterma. Ele vai tirar mais 0,1. E assim por diante, até que ele completa a isoterma. Beleza, Anderson. Agora a gente já sabe como é que está funcionando o equipamento, como é que é feita a análise e o que é o resultado que a gente vai obter, que é uma isoterma. Mas, e daí? Daí que o pessoal descobriu há muito tempo pesquisando que a gente consegue ter uma variação de até 6 tipos de isotermas diferentes. E o que isso vai definir? Vai definir que tipo de material que a gente tem. E vai conseguir nos direcionar, através só de ver a isoterma, para que tipo de tamanho de poro esse material pode ter. Então a gente vai começar a ver agora todos os tipos de isoterma, que isso é bem interessante, vocês vão ver bastante em artigos quando o pessoal diz lá, meu material apresenta uma isoterma do tipo 4, meu material apresenta uma isoterma do tipo 1. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso. Vamos começar. Então aqui pelo material do tipo 1, né? Materiais que têm uma isoterma que materiais que apresentam uma isoterma do tipo 1 são materiais microporosos. Então, eles vão ter tamanhos menores que 2 nanômetros. Então, o que a gente consegue ver aqui é que ele não tem a distorção,
que depois a gente fala o que é, porque também tem os seus tipos de esterese, que é proveniente da diferença entre a adsorção e desorção. Então, aqui a gente consegue ver dois tipos de isoterma. Então, aqui a gente vai conseguir ver dois tipos de isotermas que são características do tipo 1. A tipo 1A e a 1B. E qual que é a diferença entre elas? A diferença é um ponto denominado ponto B, que seria isso aqui. O ponto B, também chamado como joelho da curva, ele indica um ponto onde foi completada uma monocamada de gás adsorvido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que estava o material lá, bonitinho, daí veio o gás, uma molécula absorveu aqui, absorveu aqui, absorveu aqui, absorveu aqui, 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 até que formou toda uma camada de gás com as moléculas absorvidas aqui. Quando ele chegou nessa, digamos assim, saturação, que completou toda essa camada de gás, ele vai começar a adicionar camadas sobre camadas, como se fosse fazendo algo assim. Aí ele vai ter formado o ponto B e passa do ponto B e continua a isoterma. Quando a gente tem um ponto B bem acentuado, um joelho bem formado, bem bonitinho, que nem está aqui, a gente diz que aqui está na região dos ultramicroporos, que são faixas que vão de 0 a 0,7 nanômetros. Então, se tem material como uma zeólita, por exemplo, que tem poros muito pequenininhos e o gás vai conseguir entrar lá dentro e ver esses poros, você pode dizer que o teu material tem ultramicroporos só olhando para a isoterma. Depois, se ele está um pouquinho desviado da parede, aqui assim, quando ele está formando a isoterma, você diz que o teu material tem supermicroporos, que vai uma faixa entre 0,7 e 2 nanômetros. Então, sempre que você olhar para uma isoterma e você ver esse perfil subindo bem retinho e depois indo e não tendo mais nada, aqui estão os limites do teu gráfico, você pode dizer com certeza que você tem um material microporoso. O próximo tipo de isoterma é a do tipo 2, e ela ocorre em materiais não porosos, mas onde o gás ele não tem uma interação tão grande com a superfície do material. A gente nota que ele não tem essas interações porque a isoterma ela sobe e ela desce. Então aqui a gente tem a representação do ponto B. Então aqui vão ser materiais não porosos. Mas mesmo assim a gente consegue ter uma isoterma. Dando continuidade, a gente vai para a isoterma do tipo 3, que são materiais que ele mal consegue, ele não forma o ponto B, porque a interação entre o gás e a amostra é muito fraca. Então ele não consegue o gás absorver na superfície do material e ele não apresenta uma maleabilidade na superfície do material. Então a gente não vai conseguir formar a isoterma como a gente gostaria. Mas isso é só para alguns tipos de materiais, tá? Então sempre que você observar que teu material apresentou uma isoterma do tipo 3, você sabe que ele não tem uma interação entre o gás e a amostra. Chegando na isoterma do tipo 4, nós vamos encontrar dois tipos de isotermas. Então a gente vai ter a isoterma do tipo 4A, que é relativa a materiais mesoporosos, do tipo SBA15, MCM41 e assim por diante. E a isoterma do tipo 4B, ela é um pouquinho diferente. O que isso quer dizer? Sempre que você encontrar uma isoterma do tipo 4A, você pode garantir que os poros do material eles têm diâmetros maiores que 4 nanômetros. Quando a gente tem uma isoterma do tipo 4B, esses tamanhos de poros eles são menores do que 4 nanômetros. Por isso essas duas diferenças. Chegando aos dois últimos tipos de isotermas que a gente tem, do tipo 5 e 6, a gente vai observar que elas são bem diferentes entre elas, né? Essa isoterma aqui, ela ocorre para
isotermas que são feitas com adsorção de água para materiais mesoporosos. E esse aqui, ela vai ocorrer muito raramente porque ela ocorre em carvões grafíticos. Então, o que acontece? Cada camadinha que forma aqui assim é uma camada de carvão que está sendo adsorvido. Então, você vai ter várias camadas de carvões, o gás vai entrar, vai formou essa primeira camada. Daí vem, faz aqui assim, formou essa outra camada. Vem, faz aqui, tem essa outra camada. Então, esses dois tipos de isotermas são isotermas mais específicas e não são tão comuns. Então, o que a gente consegue ver? Que os tipos mais comuns que a gente vai encontrar são isotermas do tipo 1, materiais microporosos. Vamos puxar mais para cá aqui assim. Então, a gente vai ter isoterma do tipo 1 para materiais compostos de tamanhos menores que 2 nanômetros, microporosos. A gente vai encontrar as isotermas do tipo 2, mais ou menos, mas com algumas ressalvas. E as isotermas do tipo 4, tanto 4A como 4B. Essas aqui para materiais mesoporosos. Visto isso, a gente vai passar agora e vamos dar uma olhadinha nos tipos de esterese. Daí a gente também vai conseguir ver o que é as estereses e como elas ocorrem. Chegamos então nas estereses. O que a esterese é? Basicamente, ela é uma diferença entre a isoterma de adsorção e a isoterma de desorção. Então, quando a gente está fazendo uma análise, ele vai formando os pontos, que nem eu falei antes, e vai chegar no seu máximo, que é a pressão atmosférica. Depois ele começa a descer. Mas por que forma essa esterese? Isso aqui ele vai formar porque basicamente os poros têm tamanhos diferentes e têm formatos diferentes. Tem poros que vão ser do tipo uma fenda, tem poros que vão ser do tipo como se fosse uma garrafa, e tem poros que vão ter entrada e saída. Então todos isso é os tipos de esterese. E ela ocorre porque o gás ele vai entrar e vai ter uma, digamos assim, uma velocidade para entrar. E quando ele sai, ele não sai nessa mesma velocidade. É a mesma coisa que você pegar e encher uma garrafa, por exemplo, né? Uma analogia. Você vai encher a garrafa, até aqui a garrafa, e você vai, para encher ela, você vai levar 10 segundos. Quando você vira ela para esvaziar, vai levar em torno de 20 segundos para esvaziar todo o conteúdo de dentro da garrafa. Essa diferença é a esterese. Então a gente vai ver o que a gente consegue tirar de informação de cada uma dessas estereses. Inicialmente a gente pode verificar os dois tipos de estereses, H1 e H2A e H2B. Por quê? Porque eles são semelhantes e você vai encontrar eles em materiais de isotermos do tipo 4. Por exemplo, a MCM41 e a SBA15. Então, o que a gente vai conseguir ver? Aqui a gente consegue determinar, quanto mais paralelo estão as isotermas de adsorção e desorção, a gente consegue ver se no material, por exemplo, tu fez uma síntese de um SBA, no SBA15, que tem poros paralelos, né? Como se fossem umas barrinhas paralelas. Então, quanto mais organizadas essas barrinhas paralelas, mais vai ficar nesse formato a esterese, tá? Então, se elas estiverem desorganizadas, então, por exemplo, digamos que tu tem um material, ele vem em forma mais ou menos assim. Quer dizer que não está bem organizado ainda. Então, pode ser que a orientação dos poros, ela não está tão organizada. Ela vai estar mais ou menos assim. Beleza? Então, quando a gente passa para o H2A e o H2B, a gente vai encontrar alguns outros fenômenos que podem ocorrer nesses tipos de materiais. Mesma coisa, elas vão aparecer para isotermas do tipo 4. Então, aqui a gente vai ter um fenômeno que se chama cavitação ou bloqueio de poro. Isso aqui é bem interessante para quando vocês querem, então, por exemplo, assim, vocês fizeram uma síntese de um material hierárquico, tá? Fazendo um adendo aqui, assim, um material hierárquico, ele vai ter
poros que se conectam. Então, tu vai ter um poro grande, depois ele vem e se conecta com vários poros pequenos. Ou é tipo uma grade de ruas, assim, sabe? Você tem vários poros de tamanhos diferentes que estão interconectados. Para você determinar se esse teu material ele realmente ele é um material hierárquico, com porosidade hierárquica, eles têm que estar conectados. E definindo esse tipo de fenômeno, cavitação, bloqueio de poros, vai te garantir determinar isso aí. Beleza? Cavitação é um fenômeno que ocorre quando o gás ele sai do meio do poro. Simplesmente ele sai. E o bloqueio de poros é um bloqueio na entrada do poro. Daí ele vai sair todo de uma vez. Definindo isso, a gente vai conseguir ver. Quando você tem bloqueio de poro cavitação, isotermo do tipo H2A. Quando você tem só bloqueio de poros, você vai ter isotermo do tipo H2B. Beleza? Então a gente pode ver aqui algumas diferenciações dos tamanhos do tipo de poros, né? Geralmente poros menorzinhos, poros maiores. Aqui a gente observa os dois tipos, a H3 e a H4, juntos porque eles são similares entre eles. Os dois vão ser materiais que apresentam poros do tipo placas, ou seja, mais ou menos como as lamelas de uma argila. E quais as diferenças entre esses materiais? Esse aqui representa essas formações do tipo placa para materiais macroporosos. E esse aqui vai ser para materiais micro e meso. Então, sempre que você encontrar uma isoterma do tipo H4, você vai saber que o material já é micro ou mesoporoso. E quando você encontrar uma isoterma do tipo H3, você já sabe que esse material é macroporoso. No final, a gente tem a esterese do tipo H5, que é para materiais mesoporosos, que tem a sua mesoporosidade parcialmente bloqueada. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que se a gente tiver um poro de uma SBA, que é assim, ele pode estar impregnado com alguma coisa, pode ter alguma outra molécula aqui dentro. Então, esses poros eles estão parcialmente bloqueados, dando origem a esse tipo de esterese. Aqui a gente finaliza a parte de estereses e a gente vai começar a dar uma observada em algumas isotermas e também a gente vai conseguir iniciar a parte de metodologia. O que isso quer dizer? A gente vai ver alguns métodos para a gente conseguir extrair os dados de área superficial e distribuição de tamanho de poros, volume de microporos e área externa. Aqui a gente tem 3 exemplos de isotermas que foram feitas no laboratório, ali no LabPemol, que dão um exemplo de 3 classes de materiais. Então aqui a gente vai ter um óxido, que é um material que ele até apresenta uma certa porosidade, dependendo do tipo de óxido que você tem, mas uma coisa que a gente observa é que a área dele é relativamente baixa. Aqui a gente vai ter uma SBA, que a gente já viu antes, né? Então a gente consegue determinar qual que é o tipo de isoterma. Tipo 4, qual que é o tipo de esterese? Tipo H1. E aqui a gente vai ter, pelo tipo de isoterma, um material microporoso. Então ele vai ser uma isoterma do tipo 1. Pelo formato do ponto B aqui, a gente consegue analisar que ele vai ser um formato do tipo 1A. Quer dizer que esse material tem poros numa faixa entre 0 e 0,7 nanômetros. E isso aqui, isso tudo vai corroborar, porque esse material aqui é uma zeólita. Então, beleza. Agora, quando vocês verem uma isoterma, vocês já podem conseguir tirar algumas informações. Só através da observação do formato da isoterma e da esterese. Beleza? Então, agora a gente passa para a próxima etapa, que são as metodologias que a gente utiliza para analisar os dados que tem aqui, né? Então, o que ocorre? Quando você está fazendo uma isoterma, vai ter uma tabela de pressões.
Então aqui vai ter uma pressão relativa e aqui vai ter um volume adsorvido. Cada ponto que você vê nas isotermas, ele é formado por uma pressão relativa, digamos assim, 0,001 e um volume adsorvido, 0,1. Então ele vai aumentando os pontos e vai também aumentando o volume absorvido. Isso aqui vai formar a isoterma. Quando a gente tem a correlação de todos esses pontos, aí a gente vai aplicar as metodologias. O que a gente vai fazer? A gente quer descobrir a área superficial. Então, qual metodologia que a gente vai utilizar? A mais indicada é o modelo de Brunauer, Emmett e Teller, que se chama BET. Então, esses caras eles descobriram que se você correlacionar esses valores, você consegue ter um valor de área superficial desses materiais. Então, se a gente pegar uma tabela de pressão e ter lá os valores 1, 2, 3, por exemplo, de pressão, e 1, 2, 3, você correlacionar utilizando a fórmula que eles desenvolveram, você vai chegar a um valor de área superficial, digamos 20 metros quadrados por grama. E a gente consegue comparar daí materiais. Por exemplo, se você tem uma argila natural, ela vai ter as lamelas dispostas separadamente e vai apresentar uma área de, por exemplo, 40 metros quadrados por grama. Quando a gente pilariza, esse material ele vai apresentar um aumento nesse espaçamento interlamelar. E daí esse valor de área superficial pode ir até 240 metros quadrados por grama, às vezes 300 metros quadrados por grama, dependendo do tipo de pilarização e da amostra que você está fazendo. Então, isso tudo só correlacionando, jogando na fórmula, utilizando a fórmula de Brunauer e Emmett-Teller para ver esse valor de área superficial. Quando a gente quer ver volumes de microporos, existem algumas possibilidades. A gente pode usar a metodologia de T-plot ou de alpha-S plot. Qual a diferença primordial entre as duas? A T-plot, na fórmula matemática, ele utiliza o valor de uma camada absorvida de gás. Então aqui a gente tem o material, vai ter o gás absorvido, tá? E ele vai utilizar esse tamanho da camada chamado de espessura T. Então ele vai utilizar, digamos, para um material específico. Por exemplo, a fórmula é para um carvão ativado. Então sempre que tu for utilizar ela, sempre vai estar comparando com o carvão ativado. Então ela não é muito específica para vários tipos de material. Quando a gente trabalha com alpha-S-plot, a grande sacada aqui foi que o pesquisador que desenvolveu essa técnica, se não me engano foi o Singh, é o nome dele, ele pegou e o que ele fez? Para descobrir essa camada dissolvida, que assim, ele pegou e fez uma isoterma padrão e uma isoterma sem os poros. Vamos lá, o que quer dizer isso? Então a gente vai ter, digamos assim, vamos ver argila, né? Que é um material que eu estou mais acostumado. Então a gente pega, faz uma isoterma da nossa argila e ele vai dar uma área de 40 metros quadrados por grama. O que ele fez? Ele pegou esse material, calcinou a 1000 graus, que é uma temperatura que desestrutura totalmente a argila, e fez a isoterma de novo. Daí deu 2 metros quadrados por grama. A comparação entre as duas vai dar essa diferenciação de camada mais específica para esse tipo de material. Então, quando eu quero saber o volume de microporos, eu posso utilizar o alpha-S-plot e uso uma curva de argila para definir o tamanho de volume de microporos, que o símbolo é esse, um V e um O, e a área superficial externa, que o símbolo é SS. Com a área superficial externa, eu consigo também chegar à área de microporos. É só pegar a área BET, que o símbolo é SBET, menos a área superficial externa, que eu vou ter o valor de área superficial dos microporos. Beleza? Então, precisando saber o volume de microporos e área superficial externa, melhor utilizar a alpha-S-plot. Para determinar distribuição de tamanho de poros, existem duas metodologias. A gente tem o Horvath-Cavazos e o BJH. Horvath-Cavazos sem falar em DFTs, que depois eu comento sobre isso. Horvath-Cavazos a gente vai utilizar quando a gente quer saber e ter uma distribuição dos tamanhos de microporos.
BJH a gente vai utilizar quando a gente quer ter uma distribuição de valores de mesoporos. Então, sempre que você quiser observar a distribuição de tamanho de poros para microporos, a gente vai utilizar Rorschach-Cavazoli. Quando a gente quer saber de mesoporos, a gente utiliza o BJH. Aqui cabe uma ressalva. Esse BJH, pelo formato da fórmula dele, ele não te dá uma precisão muito boa. Ele sempre vai te dar um valor cerca de 25% menor na distribuição de poros do que o teu material realmente apresenta. Então, para isso, os pesquisadores lá da Argentina, o Karim Sapag e o Johnny Villarroel Rocha, desenvolveram uma metodologia que se chama VBS. Então, o que o VBS faz? Ele vai achar um fator de correção para se aplicar na fórmula do BJH que você consegue definir e tirar essa diferença entre o real e o que você está observando, tá? Então, sempre que vocês quiserem, podem utilizar o BJH com a correção de VBS que vocês vão ter. Mas, em geral, essas técnicas vão acabar caindo um pouco em desuso porque as metodologias de DFT estão ficando cada vez mais acessíveis. DFT é uma metodologia de simulação que daí vai comparar a tua isoterma com um banco de isotermas. Então, por exemplo, a tua isoterma deu mais ou menos que tem um tamanho de poros, de diâmetro de poros de 4 nanômetros. Aí você quer saber certinho isso, fazendo o DFT, ele vai comparar com um banco de isotermos de um material similar, que vão variar nas configurações da metodologia, esse tamanho de poro entre 0 e 5, por exemplo. Vai te dar milhões de isotermas aqui assim, fazendo a comparação, você vai ter, depois você faz o ajuste entre as duas e vai te dar uma distribuição de tamanhos de microporos. E até de mesoporos ele também consegue ver. Deve ter bem completa. O grande problema é que para análise textural você precisa dos bancos de isotermas. E isso está ficando às vezes um pouco mais fácil de conseguir, mas antes era só comprando. Então alguns equipamentos mais novos já vêm com bancos de isotermas que você consegue utilizar. Beleza? Da parte de metodologia, essas eram as mais importantes. O que a gente vai observar agora e falar um pouquinho é algumas coisas que você pode fazer na hora de que você quer realizar essa análise. Então, aquilo que eu falei lá em cima, né? Onde é que a gente encontra isso, né? Alguns laboratórios eles vão ter os equipamentos. Por exemplo, ali no Lab PEMOL, a gente tem um ASAP 2020 da Micromeritics, mas tem alguns outros laboratórios que podem ter um da Quantachrome, que se chamam Nova. O que cada um equipamento vai ver? Esse nosso laboratório, a gente tem uma coisa chamada turbomolecular, que é uma bomba que consegue chegar a pressões muito baixas. Já enquanto Nova, ele não tem essa bomba, então ele não consegue chegar a pressões tão baixas. Então, o que ele vai conseguir ver? Esse nosso equipamento a gente consegue ver até 2 metros quadrados por grama, mais ou menos, de área, e consegue ver materiais muito microporosos, até na faixa de ultramicroporos. Enquanto equipamentos que não têm bomba turbomolecular, nesse caso, pode ser que exista, tu pode encontrar o ASAP também, sem bomba turbomolecular, então ele vai ser igual. O Nova aqui é só um exemplo. E tem equipamentos da Quantachrome que tem bomba turbomolecular, então não é uma questão de marcas, é só exemplos. Então aqui o Nova tu não vai conseguir chegar a pressões tão baixas quanto o outro equipamento, que tem a turbomolecular, e você não vai conseguir ver. Então as tuas isotermas, em vez de ficarem assim, muitas vezes elas vão aparecer assim. Isso aqui é só um indicativo da tabela de pressão. Dá para utilizar os resultados? Dá sim, às vezes você consegue tirar faixas aqui assim. Então vai dar tranquilo. Então a gente consegue ver. Então você já observando isso, você vai conseguir definir o que você vai querer. Uma dica aqui que eu vou dar é sempre que você quiser ter uma isoterma, isso eu deveria até ter falado antes, o que a gente consegue ver nela, né? Nessa faixa aqui assim, a gente vai conseguir ver a área, então vamos colocar aqui, área BT. Nisso aqui assim também, até o ponto B, a gente vai conseguir ver a metodologia de T-plot.
Depois do ponto B, a gente vai conseguir determinar o volume de microporos por αS-plot. Aqui, assim, a gente consegue ver pela histeresis o que tipo de tamanho de poro e formato de poro é, e consegue ver distribuição de tamanhos de poros para mesoporos. Curva de Cavazos vai ser visto aqui. E aqui em cima tem uma outra metodologia que é bem legal também, que é a regra de Gurvitch. Aqui o software não está. Gurvitch. Que ele vai te dar volume total de poros. Beleza? Então seria mais ou menos isso. Voltando aqui, o que a gente vai ter? Digamos que você tem um material. Vamos pegar o exemplo da argila de novo. Ah, eu quero fazer uma análise de uma argila. A argila, você quer um material lamelar. Daí eu vou lá num artigo e eu vejo, tem mais ou menos 40 metros quadrados por grama. Isso é muito importante a gente saber falar para o operador. Porque quando você chegar lá para pedir a amostra, ele vai te perguntar: qual a área estimada? Por que ele vai te perguntar isso? Ele vai te perguntar isso porque a quantidade de amostra que ele vai precisar utilizar ela é inversamente proporcional à área do material. Então, quanto maior a área, menos amostra precisa. Então, se tu tem um material que tem 400 metros quadrados por grama, tu vai precisar deixar para o operador cerca de 100 miligramas, 0,1 gramas aqui. Se você tem uma amostra que tem 5 metros quadrados por grama, para o operador conseguir te dar uma isoterma bonita, ele vai precisar de cerca de 3 gramas de material. Então você vê, o que isso vai interferir? Numa amostra aqui, por exemplo, digamos que de 5 gramas a pessoa te entregou 100 miligramas. Aí você vai fazer a análise, ela vai ficar um negócio assim. Não dá certo. Quando você vai para 3 gramas, vai ficar uma amostra mais bonitinha. Tá? Daí aqui você vai conseguir tirar dados para fazer a análise. Aqui você não consegue tirar dados, porque a análise está errada. Tudo isso só por causa da quantidade de amostra. Outra coisa que você vai informar para ele é a temperatura de síntese. Por quê? Porque na hora que a gente faz o tratamento, a gente não quer destruir o material, não quer que cause nada. A gente só quer tirar as impurezas e gases absorvidos ali. Então, se você fez um material que a síntese foi 100 graus Celsius, você informa isso para ele e durante o tratamento da amostra, ele vai usar 100 graus Celsius. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu deixo o meu muito obrigado a todos que ficaram até o final. Aqui eu tenho o meu e-mail. Caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram saber mais sobre a técnica, pode entrar em contato ou perguntar assim, eu tenho material X, qual a área estimada que tu acha que daí quanto de amostra precisa? Fica à vontade, qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente vai tentar solucionar as suas dúvidas. Muito obrigado, até mais, boa semana, bom mês e um bom ano.